Despertar Podcast, mais uma vez aqui, pedindo licença para entrar na casa de vocês. E hoje nós temos aqui um convidado muito querido, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente no dia de hoje, que é o Jorge Elahá. Ele que está na doutrina espírita já mais ou menos desde 1980. Ele falou que não é para falar essa data não, mas escapuliu aqui. Divulgando a doutrina espírita por todos os cantos do nosso país. E isso foi ideia do Fabiano. Fabiano, onde você tirou essa ideia de convidar o Jorge Elahá para estar aqui, moço? Primeiramente, Jorge, um prazer recebê-lo aqui no nosso Despertar Podcast, recebê-lo aqui na nossa cidade Formiga, porque a ideia de receber o Jorge Elahá começou há 2 anos atrás. Inclusive, na data de hoje, né, que hoje esse programa é gravado, na data de hoje ele vai gravar aqui uma palestra com a gente, Luiz. Isso. Palestra maravilhosa. E tem lugar lá? Como é que é? Ainda tem algum lugarzinho? Estão me ligando aqui agora, perguntando. Me falaram que nem para desencarnado não tem lugar lá mais. Nem para desencarnado? Não, os desencarnados estão entrando em contato com os médicos pedindo, pelo amor de Deus, para arrumar um cantinho lá. Então a ideia surgiu há 2 anos, né, Jorge? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma boa tarde para todos nós. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Luiz. E boa tarde para os nossos queridos espectadores aí, o nosso pessoal do chat e aqueles companheiros que estão nos acompanhando pela internet. Uma boa tarde, bom dia e boa noite para todos nós. Muito bem. Hoje a nossa proposta aqui com o Jorge, quando ele aceitou o nosso convite de gravar, era para falar aqui de um tema muito interessante. Vamos falar de várias coisas aqui, né, Jorge? Mas principalmente uma coisa que as pessoas às vezes têm, os pessoal de casa têm curiosidade mesmo. Que é falar sobre o que tradicionalmente as pessoas falam do fim do mundo, né? Uhum. As pessoas falam muito do fim do mundo, do fim dos tempos, que para nós temos outra ideia. Nós já temos assim uma certa um certo conhecimento do que seria esse fim do mundo. E a gente trouxe hoje o Jorge para poder falar para a gente sobre esse tema maravilhoso. Sim, porque isso aí, inclusive, é instrumento para algumas agremiações religiosas para ter um certo poder, um certo temor, né? E hoje a gente vai trazer o Jorge aqui para tentar desmistificar, né, essa situação, dentre outros assuntos que nós vamos conversar. Jorge, fica à vontade para poder discorrer sobre o assunto e, mais uma vez, é um prazer você estar conosco aqui no nosso Despertar Podcast. É fim do mundo mesmo? Pois é. Não é só o cristianismo que tem essa ideia. Várias doutrinas sobre a Terra têm a informação de que num dado momento a Terra passará por uma transformação indo para um estágio melhor. Isso está em outras doutrinas, o judaísmo também tem isso, a chamada era messiânica. O cristianismo também fala da mesma coisa. O islamismo também fala a mesma coisa, que haverá um final feliz para todos nós. E as doutrinas orientais também falam da mesma maneira, ou seja, tanto o braço abraâmico como o braço védico das religiões, todos sinalizam na ideia de que sim, vai acontecer uma mudança para melhor no nosso planeta. E o cristianismo, que é uma doutrina mais próxima de nós aqui no Brasil, também fala sobre essa mudança que o mundo experimentaria. E a grande base para essa discussão aparece no Evangelho de Mateus, nos capítulos 24 e 25, em um dos discursos mais longos que Jesus fez, chamado Sermão Profético. É um discurso bem diferente dos outros, bem conhecidos, porque os outros discursos de Jesus são discursos comportamentais. Amar o próximo, fazer o bem, bem-aventurados, honrar amar o inimigo. Essas coisas estão nos outros discursos. O sermão profético tem uma proposta muito diferente, porque o sermão profético ele é um sermão que fala do futuro, por isso chama sermão profético. Fala do que aconteceria na humanidade no amanhã. E é muito surpreendente, porque esse discurso do Cristo vai falar de uma série de dores que a humanidade passaria, um período de muita turbulência, bem difícil mesmo, e conta que no final desse período haverá um estágio bem melhor do que o que nós vivemos hoje,
Inclusive, a fala do Cristo nos fala de que, depois desse longo período de turbulência, ele, Jesus, volta e vai viver entre nós. E a Terra passará para um estado mais evoluído. Essa é a grande notícia que a gente encontra dentro dos evangelhos. Depois, nós iríamos encontrar um segundo texto dentro do Novo Testamento, que é o chamado Apocalipse. O Apocalipse é um texto que está muito voltado para um detalhamento do sermão profético. Jesus fala no sermão profético, dá vários sinais do que aconteceria durante esse período, e depois João, o evangelista, vai escrever um texto bem minucioso, muito metafórico, muitos símbolos de difícil interpretação, porque tem muitas metáforas no texto dele, mas é um texto que vai sinteticamente falar a mesma coisa que o sermão profético diz. Muitas dores, muito sofrimento, muitas tribulações, a ponto de muitas pessoas quererem desistir de tudo, e depois de muitas dores, período bom. A vitória do bem sobre o mal e o reino de Deus implantado sobre a terra numa condição bem superior. Então, fundamentalmente, essa é a leitura que se tem. No grego, esse texto, essa fase, esse período que está colocado lá, é chamado no grego de Syntelea Cosmos. Syntelea Cosmos. E as pessoas traduziram como final dos tempos. Mas não é uma boa tradução, porque Syntelea Não seria se vai acabar. Né? porque Syntelea, Né? Syntelea significa síntese, resultado. A palavra síntese vem de Syntelea. Então, Syntelea significa, tá, e aí, no final, como é que fica? Então, Syntelea é isto, e Syntelea não está ligado a Cronos, está ligado a Cosmos. Então, Syntelea Cosmos significa a síntese do mundo, o resultado do mundo. Não fala de tempo. Nós é que criamos essa ideia de tempo. Agora, se a gente quiser falar de tempo, dá para dizer assim, que é o final, não dos tempos, mas é o final de um tempo, para começo de outro. E o Para que começo tem a de outro. ver isso que o senhor está falando aqui com o mundo de regeneração? Pois é. A teologia clássica cristã fala muito disso e trata sobre fim do mundo, final dos tempos, apocalipse, destruição do planeta. Nós No observamos final, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e tal. Nós encontramos muitos filmes que têm saído assim recentemente, falando dessa desgraça final. Uns falam do planeta rachando no meio, outro de um congelamento, outros falam de um vírus. Oi? Eras glaciais. Eras glaciais. Cada filme traz uma proposta diferente do que seria essa catástrofe final, uma guerra final que destruiria. Aí vem aquela série do Mad Max, com uma série de propostas pós-apocalipse de como ficaria o planeta. O apocalipse está cheio. Né? Assim, aquela coisa tenebrosa, desconstruída, o mundo totalmente acabado. E, evidentemente, a doutrina espírita, debruçada sobre os vários fenômenos da humanidade, não deixaria de trazer uma posição sobre esse fenômeno, chamado aí de diversos nomes, né? E, na literatura espírita, o nome deste fenômeno não é final dos tempos, não é fim do mundo, não é apocalipse ou coisa parecida. Armagedon. Armagedon é a última batalha contida no livro de Apocalipse do capítulo 21. São 22 capítulos. No capítulo 21, a batalha do Armagedon, que é a batalha final entre o bem sobre o mal, que o bem vai vencer. Tudo bem, bem vai vencer. Mas durante todo o texto do Apocalipse, são várias dificuldades que a gente vai passar. Mas a doutrina espírita, ela traz uma conceituação diferente para isso, Luiz. Ela dá um outro nome para este mesmo fenômeno, que é um nome bem interessante. O nome que a doutrina espírita dá é esse que você colocou: transição planetária.
Quando fala transição, não está falando de final, né? Está falando de uma coisa que é de um jeito que parece que vai mudar para outro. Que tem muito a ver com a mensagem síntese do sermão profético. Tribulações e no final a felicidade. Ou do Apocalipse. Tribulações e no final a felicidade. Assim também a doutrina espírita nos fala. Haverá tribulações, muitas tribulações, e depois processo de ingresso da sociedade da Terra num estágio superior a esse que vivemos hoje. Seria o caso que ele falou de mundos regenerados. Nós estamos hoje num planeta que se encontra em um certo estágio. Uhum. E para o pessoal de casa entender, nós estamos passando por processos, né, de dificuldades. Às vezes a gente acha que está tudo de cabeça para baixo, que o mundo está essa loucura, e que não tem recurso. Né? O mundo acabou. Né? Então significa que nós vamos passar por um estágio melhor. É isso? Seria isso? Vai passar tudo isso para a gente ter uma leitura mais atenciosa, Fabiano, do que a literatura espírita nos coloca sobre este ponto, vai nos dizer que o período da chamada transição planetária, como o espiritismo chama, ele possui 7 etapas. 7 etapas. 7 etapas. Essas etapas, elas não são etapas sequenciais, para a gente dizer assim, olha, terminou a terceira. Tem uma data. Começou a terceira, terminou a terceira, vai começar a quarta. Terminou a quarta, vai começar a quinta. Elas acontecem simultaneamente, né? Agora, a 7ª realmente é a que verdadeiramente marca o processo final de todo esse fenômeno. Então, a literatura espírita nos conta que, primeira coisa, que a transição planetária não é um fenômeno geológico. Isso é a primeira coisa que a gente descobre. Não é furacão, tufão, maremoto, terremoto, tsunami, peste, pandemia, guerra, seca. É o que a gente encontra no sermão profético. Que a gente encontra essa informação, que vai ter esse tipo Aí de as situação. pessoas acham que vão acontecer essas coisas. Do ponto de vista literal. E o Espiritismo diz, não, é verdade, não vamos ter provações, tumultos, mas elas não são geológicas, elas são sociológicas. Nós temos uma obra de Allan Kardec, pega lá, a Gênese. A Gênese de Allan Kardec, que foi o último livro que ele escreveu, tem aqui no seu corpo um capítulo chamado Final dos Tempos, que é o capítulo 18. Nesse capítulo, São Chegados os Tempos, tem sinais dos tempos. No item 7 desse capítulo 18, nós temos aqui uma fala. Quiser ler, Fabiano? O item 7, lê para nós aí o que Kardec diz que vai ser o processo da transição. Leia para nós. Então, o item 7 do capítulo 18, né? Mas uma mudança tão radical como a que está elaborando, não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente luta de ideias. Luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Então, a primeira questão que a gente vê é que esse processo da chamada transição planetária não será um período de terremotos. Mudanças físicas no planeta, né? Não são mudanças físicas, elas são mudanças de outra ordem. São mudanças sociológicas,
são mudanças comportamentais. O que não quer dizer, e ele vai dizer isso na sequência, que não vai acontecer tufão, furacão, terremoto, guerra. Vai acontecer. Mas não são esses fenômenos que verdadeiramente transformam a humanidade. Isso acontece, Luiz, por quê? Porque diante de uma pandemia, a humanidade mostra como ela se comporta. Diante de uma tsunami, a humanidade se mostra como se comporta. Só para dar um exemplo de tsunami. A tsunami da Ásia, aquela que foi no dia 26 de dezembro de 2004, aquela tsunami ali, segundo dizem, mais de 200 mil pessoas desencarnaram nessa ocorrência lá. São 240 mil, um número mais ou menos assim. 234 mil, tanto faz. É muita gente. Cidades destruídas, muita coisa. E muitas crianças ficaram órfãs. Quando as crianças ficaram órfãs, muitas pessoas foram para lá para adotar essas crianças porque elas ficaram sem referência familiar. Mas a humanidade é tão perversa que existem relatos de uma quantidade significativa de pessoas que foram para a Ásia para buscar crianças para serem escravos sexuais, para doação de órgãos. Então você vê o quão perversa a humanidade pode ser. Pouco tempo depois, isso foi em 2004, 2009 nós tivemos uma outra tsunami no Japão. Tsunami no Japão. Um ano depois da tsunami no Japão, 95% de tudo que havia sido perdido já estava na mão dos donos. Às vezes fotos, joias. Olha, eu encontrei essa joia. Então as pessoas voltaram as joias para o seu dono. É a mesma humanidade. É o mesmo ser humano. O ser humano aqui, o ser humano ali, com a questão educacional. Comportamento totalmente diferente. Meu Deus, totalmente diferente. Então, esses fenômenos que a gente pode dizer assim, essas cataclismas, eles vão mostrar quem nós somos. Então, eles vão ter um papel de revelar à humanidade qual é a nossa verdadeira face. Então, assim, não é que não vai haver tufão, não vai haver guerra, não vai haver fome, não vai haver... Não vai ser isso que vai mudar. Não é isso que muda. Isso, que é o que algumas igrejas aí usam para ter um determinado poder e um determinado controle em seus fiéis. Então, o que a gente tem? Uma grande convocação das pessoas para um processo de transformação. Isso. Então, é isso que a doutrina espírita fala. Olha, haverá uma janela de tempo, a chamada transição planetária, em que nós seremos avaliados nesse sentido. Mas eu disse que eram 7, né? Ô Jorge, eu não falei de nenhum ainda. Antes de você passar para o outro item, você que faz palestras aí no Brasil afora, você tem percebido que a doutrina espírita está conseguindo cumprir o seu papel transformador nesse entendimento aí? O importante não é que a doutrina espírita cumpra esse papel, mas que o homem cumpra esse papel. A espiritualidade. Que os católicos assim façam, que os protestantes assim façam, budistas, que todos nós façamos. Porque a grande consolação da humanidade não é o espiritismo. É a verdade espírita. Sim. Se o espiritismo vai se tornar crença comum, eu não sei se vai, mas que as verdades espíritas serão crença comum, serão. Universais. A mediunidade, a imortalidade da alma, a reencarnação, o mundo espiritual, isso aí não tem para onde fugir, porque está na lei da natureza, não tem como fugir disso. Agora, se vai ser pelo budismo, se vai ser pela doutrina de Krishna, se vai ser pela teosofia, pelo racionalismo cristão, pela Ordem Rosa Cruz, pelo Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, pela Seichonoye, pela Igreja Messiânica, pelo Espiritismo, isso aí é secundário. O importante é que a verdade espiritual sobre a qual o Espiritismo está assentada, esta sim se tornará crença comum nesse mecanismo de transformação que a humanidade vai experimentar. Eu acho até que quando fala que o Espiritismo vai trazer essa transformação, são essas verdades universais que a grande delas, né, fazem parte da proposta espírita para espiritualizar a alma. Isso. Pega lá o livro dos Espíritos para mim. Você falou aí, o Jorge Alahak, conforme a situação do comportamento humano, né? Em determinadas regiões, o comportamento humano. Você deu até o exemplo aí, né, dos japoneses. 222. Eu achei muito interessante essa fala sua, porque o comportamento humano ele vai ditar a vibração espiritual a qual nós estamos em busca para a regeneração do planeta. Sem dúvida nenhuma. Item 222, primeiro parágrafo.
pessoal. Eu falei item porque não é uma pergunta, é uma dissertação. Estou vendo aqui com uma boa. É, só o primeiro parágrafo, até um pedacinho que eu vou parar. Maravilha. Então vamos lá. Então, no capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências. Item 222. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Continue. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Ó, Ó. Construindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. ó, E sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. pronto, acabou, não precisa mais. Aí você vai lá em Então, Platão, só. Nós estamos falando de espiritismo em termos de verdade espiritual. Então, essa verdade, se eu chamar isso de espiritismo, essa verdade vai se espalhar sobre o planeta. Sim. Eu não tenho a menor dúvida de que a imortalidade da alma será crença comum. Por quê? Porque as EQMs, as experiências de quase morte, Estão falando isso. vão levar. E junto com isso vem a reencarnação a reboque. Aí com isso vem mundo espiritual, vem... Então as verdades espíritas não tem como isso não se Hoje tornar na crença comum. internet, Não quanto que tem. está aí descarado, né? pra todo Não tem mundo. como segurar. Não tem. Então você pega uma carta consoladora. Pega uma carta consoladora. O cara lá diz: mamãe, estou aqui com o tio Toninho, com a vovó Zuzu. Aí a mãe diz: rapaz, eu não sei nem quem é Toninho, não sei nem quem é Zuzu. Aí vai procurar saber a bisavó dela. Vai De- explicar isso. E aí? Explica isso. Como é que o médium tem essa informação? É. Sabe? Então, essas coisas são as comprovações modernas de que existe a imortalidade da alma e a comunicabilidade, a sobrevivência dos espíritos. E eu não estou nem me referindo ao espiritismo, eu estou falando à lei moral, a lei. Você está na lei da natureza. Então, se o espiritismo está na lei da natureza, ótimo. Essas verdades se tornarão crença comum, naturalmente. Evidentemente, o espiritismo ele traz uma característica, e eu não estou puxando a brasa para a sardinha do espiritismo, não. Mas o espiritismo tem uma diferença em relação a outras doutrinas. É que as outras doutrinas, elas surgiram de um revelador. Então você tem um guru, e o guru diz: olha, o mundo espiritual é assim. Então, E todo mundo compra a ideia e vai. ele é um guru, É um guru. ele diz assim: Respeitado e tal. eu tenho uma visão do mundo espiritual e eu trago para vocês a minha visão. Na doutrina espírita, não funciona dessa forma, porque existe a universalidade dos ensinos dos espíritos. Kardec pegava as questões que ele tinha dúvida e jogava na revista espírita e deixava os assinantes falarem. Aí o assinante da Hungria mandava: realmente aqui também a gente recebeu uma coisa parecida e tal. A Espanha, sim, aqui teve uma comunicação nessa mesma direção. Aí ele, paz, quando ele via, aquela mesma informação aparecia em várias partes do planeta. Então, Ele teve uma grande sacada. a revista espírita, Ele teve uma grande sacada porque aquilo ali não tinha como você contestar. Veja bem, se você tem o guru que você citou aí, e gurus por aí, ele vai morrer e morre com ele de repente uma ideia. Agora, essa reunião de resposta, ele foi muito inteligente. Ele foi realmente então como é que eu refino a resposta? isso. Verificando várias pessoas Exatamente. convergindo. Diferentes, lugares diferentes. Diferentes lugares, médios diferentes, Não grupos teria diferentes, como se culturas perder. diferentes. Você traz autoridade. Aí você olha, isso aqui está batendo. Pode Então faz parte. Aí ele junta e coloca na obra básica. Por isso que tem muita coisa na revista espírita que não aportou na obra básica, porque não houve convergência. Não aconteceu a universalidade dos ensinos dos ser. Faz o espíritos. laboratório dele ali. Ali é o tubo de ensaio. Né? Ali é o tubo de E ensaio. aquilo que realmente Convergiu. Aí, bom. Houve convergência, bota na obra. Não teve, espera para depois pensar como é que a gente vai colocar. Agora, voltando à nossa transição, Ah, essa passagem da transição planetária, que nós falamos que são 7, né? não falei de nenhuma. Falamos de nenhum aí, nós vamos falar. Calma aí. Nós cortamos. Não cortando, não, nós vamos falar. Tem que lembrar. Mas é bom essa... As Você viu etapas. porque eu vou falar. É. Então, o que nós vimos anteriormente, tudo que nós acabamos de ler aqui agora, é que não é o planeta que vai passar por uma transformação. Somos nós. seres humanos. Exatamente. Sim. Somos nós.
Essa é a grande conclusão, Fabiano. Porque as pessoas começam a dizer assim, e o planeta vai entrar numa era nova. Porque, gente... Vai vir outro planeta. Não. Mangueira vai continuar dando manga. A lagoa de formiga vai continuar onde está. O planeta em si continuará como é. Nós é que teremos uma visão diferente de como lidar com as nossas questões. Somos nós que nos transformamos. É a ótica da criatura humana que vai ter que se transformar. Como disse na Gênesis aqui, muda a ideia. Muda a ideia. E com a mudança de ideia, muda o comportamento humano. Eu vou dar 3 coisas básicas que precisa mudar para que a gente possa dizer, olha, estamos numa nova era. Primeira, não faz sentido ter guerra. Um mundo de regeneração, um mundo melhor, não pode ter guerra. Se o nosso mundo tem guerra, é porque nós ainda não estamos libertos dessa condição primitiva da nossa condição humana. E mais, o homem poderia terminar com a guerra hoje. Basta que ele diga, não quero mais, não pode? Ele vai ditado, quando 2 não quer, É não claro, quer, briga, né? basta que a gente se reúna e diga assim, senta aqui, vamos parar com isso, nós estamos matando nossa juventude, estamos fazendo a maior besteira do mundo. Eu posso, a hora que a humanidade quiser, ela para. Segunda, não faz sentido que nós tenhamos num mundo de regeneração fome. Não pode ter guerra. Fome. É lógico que no mundo de regeneração pode ter uma pessoa que passe fome. Pode. De repente, a história espiritual dessa pessoa, ela foi fazer um passeio e ela caiu num buraco e ela ficou presa dentro de um cânion e não tem comida, ela passou fome ali dentro porque ficou presa dentro. Mas é uma história de uma pessoa. Isso pode acontecer. Não vai dizer que não vai ter ninguém que tenha fome no mundo de regeneração. Mas fome endêmica, como nós temos hoje no planeta, não faz sentido, principalmente, Luiz, se nós imaginarmos que nós jogamos fora comida. E a gente produz mais comida do que come. Nós tivemos uma grande mudança no planeta a partir do século XX, quando com o uso de fertilizantes a nossa produtividade cresceu absurdamente. Antigamente, realmente os campos produziam menos, havia uma disponibilidade de alimento muito menor para a população. Hoje, cara, num hectare de milho você tira 200 sacas de milho, é uma coisa impressionante. A habilidade, a técnica que hoje nós desenvolvemos para a produção de alimentos cada vez com mais qualidade. Então não tem sentido nós pensarmos em fome se nós tivéssemos uma leitura mais coletiva de mundo, uma visão mais ubuntu do nosso planeta. Eu não estou dizendo que todo mundo seria absolutamente igual. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que é inadmissível que uma pessoa não tenha o que comer. Não tem o que comer. Então tinha que ter uma forma da gente resolver isso. Enquanto a gente não resolve esse segundo problema, também é uma questão que não dá para a gente falar de regeneração. Mas atrasa um pouco. E essa segunda coisa também só não acontece porque nós não queremos. Porque a hora que nós quisermos, a gente termina a fome. Basta a gente sentar na mesa assim, vamos resolver? Vamos resolver. Como é que a gente vai resolver? Isso. Então vamos resolver. Aí a gente se mobiliza, a gente resolve. E eu vou dizer, não estou dizendo que vai ficar todo mundo igual. Mas as pessoas vão pelo menos comer, ter o mínimo básico para a sua alimentação. Então esse é um ponto. Terceiro ponto, meio ambiente. Não tem sentido nós falarmos de um mundo de regeneração com o meio ambiente agredido como a gente faz. Não pode a gente ver dessa forma. Lixão aqui, joga pet no rio, as coisas todas degradadas. Nós estamos destruindo a nossa própria casa. Esse também é um indicativo de que nós não estamos, de fato, compreendendo o sentido da vida. Ô Jorge, você falou aqui esses três pontos importantes para que haja regeneração. Eu tive cuidado de escrever aqui e trazer, vou te perguntar, tá? Então não pode haver guerra. Significa que para haver guerra ainda existe ainda muito orgulho e vaidade. Orgulho. Se não pode haver fome, havendo a fome, eu encontro aqui a palavra mais adequada, é o egoísmo do ser humano.
E orgulho é E egoísmo. o meio ambiente também é egoísmo. Então, enquanto nós não nos tratarmos das nossas mazelas, Sim. nós vamos ficar aqui por um bom tempo ainda. São as É, mais- mais ou menos, né? Mais ou menos porque existe um plano, existe um plano que é superior à nossa vontade com relação à evolução. Agora, uma coisa importante. Nós temos todas as condições para estarmos, poderíamos estar numa sociedade muito melhor. Porque nada nos impede de parar a guerra, nada nos impede de parar a fome. Sim, Então, nós só não estamos na regeneração porque nós não queremos. porque estamos escolhendo mal. É o coração do Ulisses. Somos nós. É igual aquele sapo na lagoa. O sapo não lava o pé por quê? Exato. Nós só não estamos na regeneração porque nós não queremos. Nós estamos nos sentindo, pelo menos aqueles que nos lideram, confortáveis na situação que estão, e a gente vai perpetuando nessa condição. É o caso da nossa eterna zona de conforto egoísta. Se eu estou bem onde eu estou, para que Pouco eu vou me querer? importa Pouco você. me importa. Pouco me importa. Aí está a desigualdade. E aí é o que traz indignação a quem está vendo isso, Fabiano, e está lutando. Parece que você está remando e não sai do lugar. Isso acontece. E aí, cadê a vibração do planeta melhorando para a gente poder Isso, melhorar? isso é o que eu É a nossa eu ia luta. entrar quase nisso que você está falando. Você falou de vibração do planeta, né? Falando em transição planetária, o pessoal de cá já tá entendendo. Nós vamos passar de um nível, de uma prateleira para outra prateleira. Nós vamos falar delas agora para frente. Mas a gente entende que depende do ser humano se transformar para haver a transição planetária. Aí você falou que isso em algum momento vai acontecer. Sim. Em algum momento vai acontecer. Mas existem pessoas que já estão além do processo de transição individualmente, que eu percebi que você falou que precisaria de um todo para que o planeta se transformasse. Mas existem pessoas que já estão em um momento regenerado? E o processo de regeneração é um processo individual, eu não preciso do todo. Eu preciso que o indivíduo se transforme. No seu comportamento. O que o Wagner Moura fala? O Wagner, nosso amigo. Ele diz o seguinte. Fraternidade sem fronteira, né, gente? Ele diz o seguinte, que o indivíduo se transforma e ele individualmente sai da condição de hoje, essa sociedade egoísta, orgulhosa que a gente vive, ambiciosa, que na literatura espírita é chamada de provas e expiações, mas vamos entender, esse mundo egoísta que a gente vive, ele vira para uma nova realidade, que é uma realidade de um mundo mais colaborativo, mais participativo, mais coletivo, que seria, na literatura espírita, chamado de regeneração. É uma questão de conceituação. Mas imaginemos assim, o mundo egoísta e o mundo colaborativo. O indivíduo se muda, ele se transforma. Não me importa o que os outros pensam. Importa que eu não quero ser assim. Eu quero dividir, eu quero partilhar, eu quero fazer diferente. Então, quando cada indivíduo muda, indivíduos que mudaram juntos formam uma chamada ilha de regeneração. Então tem uma ilha. A Fraternidade Sem Fronteira é uma ilha de regeneração. Aí eu tenho uma outra ilha aqui, tenho uma outra ilha ali, as ilhas vão surgindo porque indivíduos vão mudando e os indivíduos se transformando vão criando as pequeninas ilhas. Igual quando você joga óleo na água, faz aquelas bolinhas, aquele monte de bolinha, depois as bolinhas vão se unindo. E quando as bolinhas se unirem, Bolão. vira um bolão. Então, é isso que vai acontecer no planeta. E não precisa ser todo mundo. Se metade mais um estiver transformada, nós já somos a maioria. Então, não precisa que todos consigam fazer essa mudança. Então, eu tenho dois fenômenos que acontecem. A mudança dos que são maus em bons, que isso é uma coisa que é o grande propósito, e a retirada dos endurecidos e que não estão apresentando melhora. Dentro do fenômeno da transição planetária, existe um episódio, um fenômeno que se dá dentro dele, que é a identificação dos espíritos que são endurecidos. Os endurecidos perdem a oportunidade de continuar,
para que aquela movimentação do bem consiga ter mais força. Esses indivíduos, eles, olha, eles não estão mais se adaptando, nós vamos retirá-los daqui e levá-los para outro lugar. Não é Depois castigo. de dadas várias oportunidades. Nós estamos tendo essas oportunidades. É? É o que a gente está vivendo hoje. Então, depois de séculos de oportunidade, os que demonstrarem que têm muita dificuldade de se transformarem, automaticamente perdem a concessão de permanência neste planeta. Mas eles não saem daqui porque é uma punição, porque é um castigo, porque é um degredo, porque ele é um exílio. Não passou de ano. Não passou de ano. Eles podem até dizer, eu fui expulso, eu fui E exilado, vão dizer, né? eu fui degradado. Eles vão Nunca a dizer. culpa é deles, né? Deus me degradou, Deus me exilou. Não. Este fenômeno, no dizer da doutrina espírita, é um fenômeno comum dentro das sociedades planetárias. Elas têm um período em que as lições são oferecidas, aí quando as lições se completam, que elas já se completaram, as lições já se completaram. Nós já temos todas as informações suficientes para ir para a regeneração. Quem na Terra não sabe que a paz é melhor do que a guerra? Sim. Todos nós sabemos. Quem não sabe que o amor é melhor do que o ódio? Todo mundo sabe. Quem não sabe que o bem é melhor do que o mal? Todo mundo sabe. Não faz. Todo mundo tem a consciência. Todo mundo sabe disso. Agora o cara não faz. Não faz. Então, a lição está entregue. A lição está entregue. Isso já foi dito, já foi repetido. Sim, O que falta dizer, Fabiano? já tá tudo aí. Não está dito? É igual aquele menino que tema com a mãe, não tem jeito, vai pro castigo. Aí, depois de tantas e tantas oportunidades que você deu, e todas as revelações já tendo sido entregues, está tudo já colocado, vamos ver agora se vocês conseguem entender a mensagem que foi deixada. Então você tem a mensagem do Cristo, a mensagem do Buda, a mensagem de Sócrates, a mensagem do Islã, a mensagem do judaísmo, da Cabala, de sei lá o quê. Um monte de revelações que vieram para dizer, cara, presta atenção, o caminho é por aqui, mostrando um determinado caminho. Ou seja, não pode reclamar que não foi muito avisado. Meu Deus, muito avisado. Aí beleza, o cara vai ter várias encarnações aqui nessa janela. Se nessas várias oportunidades ele não aprende a ser bom, então aquela humanidade ela precisa avançar. E se ele é retaguarda desse processo, então ele, como um aluno que reprovou, é levado para um outro local, não como punição. Muda de escola. Muda de escola. Vamos mudar de escola, porque às vezes ali vai ser aprovado. Porque essa escola já está muito adiantada para ele. Para ele não está acompanhando, ou às vezes a série. E outra que ele está atrasando a vida de outros. Que a professora está querendo alfabetizar o menino, já está em outubro, novembro, e ele ainda não consegue compreender a letra. Aquele aluno que está conversando a aula inteira e dá trabalho, não deixa os outros aprender. Bom, vamos fazer o seguinte, vai para outra sala. Não dou conta da semana. Final do ano, a professora diz, olha, esses aqui se alfabetizaram, vão para o segundo ano. É isso mesmo. Estes daqui, ó, fulano, Joãozinho, não aprenderam. Então eles vão ter que fazer a alfabetização de novo. Isso não é castigo. Isso é porque eles não aprenderam, eles precisam, então volta para cá. E esses vão seguir porque eles conseguiram aprender. Isso é da lei, isso é uma coisa natural. Então é isso que o Espiritismo diz que vai acontecer e que é chamado de transição planetária. Só para não mudar de assunto. Não, vamos mudar. Vamos mudar de assunto, porque eu quero pegar um gancho aqui. Pessoal de casa, por que eu toquei nesse assunto da individualidade e da sociedade? Porque em outras vertentes religiosas, em outras doutrinas, falam muito sobre o arrebatamento. E eu acho que as pessoas têm uma ideia errada sobre isso, que é o que você acabou de explicar. Que as pessoas acham que o arrebatamento vai pegar as pessoas boas e deixar as ruins. E a gente percebe que é um pouco o contrário, né? As ruins é que serão... Durante o período da transição planetária, poderá haver o poupar daqueles que não precisem passar pelas dores tão difíceis.
Então pode acontecer, realmente, não no sentido de arrebatamento, no sentido literal, mas determinados espíritos você diz assim, você já está suficientemente bem maduro. O período doloroso da transição nós vamos oportunizar para outras pessoas e você vai ajudá-los. Porque no Apocalipse diz que os que forem arrebatados ficarão de lá ajudando os que estão aqui. Então é exatamente a retirada daqueles que estão em melhores condições para dizer, ajuda o pessoal que não está bem. E a gente vê na literatura espírita muitas informações de coletividades de espíritos apoiando esse período tão difícil que a Terra está passando. Porque está sendo bem difícil esse período E que a hoje gente nós está. estamos no período da transição? Sim, nós estamos. Estamos. Ô, Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. No seu trabalho de divulgando a doutrina de Jesus, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, quando você percebe as mudanças que ocorrem através dos seus livros, através das suas palestras, e que você vê a conversão dentro do comportamento humano, dentro disso que nós estamos falando aí, é isso que te motiva a continuar esse trabalho que você faz? É isso que me motiva, né? Você ter a crença Qual de é o que você... sentimento seu quando você vê quando você vê os frutos do seu trabalho? Olha, não é só do meu, mas o fruto de todos os que eu vejo. Mas nós estamos falando aqui hoje do Jorge. Quando você vê que você conseguiu alterar uma história de uma família, que você conseguiu movimentar uma pessoa que estava com ideação suicida e ela refaz os seus objetivos de vida, as suas prioridades. Quando você restaura um Aquela história casamento, que a gente estava comentando no carro a anteriormente, gente quer. Às vezes você nem acredita que, de repente, determinadas pessoas que se apresentam como bastante enfermas do ponto de vista psíquico, elas possam se reconstruir a partir de uma oportunidade de entendimento que essas pessoas possam ter. Mas eu quero responder a sua pergunta. Isso te dá uma satisfação pessoal de 1 a 10. Olha, eu acho que me dá uma satisfação de 1 a 10, 6. 6. 6 é uma nota baixa, não? Que o que mais me agrada é quando eu consigo. Porque o outro mudar nos alegra. Mas o que me dá nota 10 para mim mesmo é quando eu digo, eu consegui, eu tinha um comportamento e eu olho para mim e digo, hoje eu consigo ter um comportamento diferente do que eu tinha. Isso me dá uma alegria tão grande quando eu vejo que eu consegui vencer uma imperfeição, sabe? Vou dar só um exemplo disso, para responder depois sua pergunta. Quando eu era mais novo em doutrina espírita, e eu participava de reunião mediúnica, tinha algumas entidades que se apresentavam assim muito violentas na reunião. Sabe? Agressivas, violentas, com palavras de ameaça. Eu ficava com medo, tá? Eu tinha medo. Deus, o cara vai acabar com a gente, disse que vai acabar com o grupo. Ele vai matar todo mundo. O que eu vim aqui? Meu Deus do céu. Coloquei uma cruz de cabeça para baixo na porta de sua Gente, casa. esse cara vai acabar. Então, eu até conversava com a entidade. Mas no fundo do meu coração, eu digo para você, eu tinha medinho. Eu tinha medinho do cara. E o cara falava alto e dava tapa na mesa. Na medida que eu fui amadurecendo, eu fui tendo uma visão que eu não sei dizer nem quando que ela aconteceu, mas ela foi acontecendo. Sendo devagarinho. Hoje eu tenho um comportamento totalmente diferente. Quando eu vejo na reunião mediúnica um espírito agressivo, violento, eu me encho de tanta piedade, porque eu sei que aquilo é uma casca, aquilo é uma máscara para esconder alguém que está num sofrimento muito grande. Então eu quando olho para isso, meu coração se enche de uma ternura. Quanto mais violento, mais... Quanto mais violento, mais eu fico emocionado. Aí eu digo assim, e fala, eu disse, olha, eu não queria falar com esta pessoa que está me agredindo. Eu queria falar com o pai amoroso que você é.
Quebrou as pernas. Onde estão os filhos que você amou? Há quanto tempo você não vê as pessoas? Você mexe no sentimento dele, você vai lá no fundo, assim. Entendeu? Mas eu estou falando isso, não é como técnica, Não, mas... é como um sentimento verdadeiro. Sim. Você se perdeu dos seus amores. Você se perdeu da sua história. Então, quando eu percebo que hoje eu consegui fazer uma mudança na minha forma de me comportar, eu fico muito feliz quando eu descubro que eu consegui vencer algumas coisas dentro de mim. Isso me alegra 10. Legal. Ok? Agora eu vou responder sua pergunta. Você perguntou se a gente já está na transição planetária. Está. Na Gênesis, capítulo 18, no item 9 aqui dentro, ele dá a data que ela começou. Está aqui. Aqui é o capítulo 8, o item 8, e aqui é o item 9. Nesse item 9, ele vai dizer aqui detalhes de quando que ela começou. Doutor Barry, que é o espírito que fala, ele diz que esse processo começou, leia aqui, ó, no segundo parágrafo, a primeira frase. Item 9. O item 9. A humanidade. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, Que é a transição. está em cheio há quase um século no trabalho da sua transformação. Ok, então nós estamos há quase um século. Essa obra é de 1868. 1868. 1768. 1768. Cara, Lá atrás. 1768 eu não sei, mas há quase um século, se eu puxar 1789, eu tenho um fenômeno forte aqui. Qual é o fenômeno forte ocorrido em 1789? E não estou falando da não estou falando da Inconfidência Mineira, estou falando da Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa, em 1789, quase um século antes dessa obra, marca uma mudança significativa no planeta. E aí, a importância da Revolução Francesa não é pela queda do absolutismo francês, pela decapitação do Luís XVI, não é isso. É a mudança que a humanidade experimentou a partir da Revolução Francesa. Porque assim, fala-se muito das mudanças políticas acontecidas com a Revolução. Esse houve também de ideias. Mas o que mudou de ideia, porque é a partir da Revolução Francesa que o ateísmo vence o conhecimento que se tinha antes de religião. Por quê? Porque a religião, ela fez um bom trabalho de suporte ao homem. É verdade, fez um bom trabalho, ajudou a gente muita coisa. Mas uma camada dentro da religião, que eram os sacerdotes, muitas vezes não fizeram o melhor uso desse conhecimento. E a gente fala isso com muita tranquilidade, porque nós não estamos falando de outras pessoas, estamos falando de nós mesmos. Nós estamos falando de nós em outras existências. Então, quando nós no passado estivemos nessas posições de mando, nós usamos da religião para oprimir. Quantas guerras, quantas mortes, quantas fogueiras, quanta tortura a religião produziu. Agora, analise de maneira bastante fria. Quem deu à religião o direito de matar pessoas? Quem deu à religião o direito de oprimir, arrancar a unha, quebrar os dedos, cegar a pessoa, jogar num calabouço, confiscar os bens, promover guerras, cruzadas? Em nome de. Em nome de. Então veja, nós lá atrás, em nome da religião, fizemos muita besteira. Quando na Revolução Francesa há uma fratura na história, inaugura-se um período de ateísmo, em que, abandonando o pensamento religioso que a humanidade possuía, nós avançamos na direção de uma sociedade sem Deus. Então é aqui que vai acontecer. Existe um grande... ruptura. Há uma ruptura forte, porque a partir dali a religião passa a ser perseguida. Sim. Religião que era quem mandava para a fogueira, na virada da chave, você não vai mandar em mais ninguém aqui. E ao contrário, vou matar todos os sacerdotes que tem aqui dentro. Todos os sacerdotes da França são mortos. E todos os bens da igreja são confiscados pelo Estado.
Isso pouco se fala, mas o Estado o Estado Revolucionário Francês confiscou Notre Dame e tudo mais. Tudo era esquece esse negócio de sacerdote, de cristianismo, de religião, esquece isso. Tomou conta de tudo. E acabou fogueira, acabou Inquisição, acabou perseguição e acabou o cristianismo aqui. Porque isso é pernicioso. E a gente entende esse pensamento em função dos excessos que a religião cometeu. Então nós tivemos um pensador alemão chamado Ludwig Feuerbach. Esse cara nasceu em 1804. 1804. Então, ele é o grande pensador que vai inaugurar o ateísmo no planeta. É dele as primeiras ideias de que a coisa mais perniciosa que existe na Terra é religião. E ele vai influenciar os diversos pensadores que viriam depois dele. São vários que vão aparecer aqui no século XIX, e se você for olhar, eles são todos materialistas. Por que eles são ateístas? Porque o pensamento de Feuerbach, motivado no que a religião produziu nos séculos anteriores, estimula os pensadores do século XIX a dizer: o ideal é uma sociedade sem Deus. Então esse é o primeiro sinal da transição. É como se fosse assim: eu já te entreguei todas as lições, todos os ensinamentos, eu não tenho mais o que te dizer. Agora a bola está na tua mão. Vai lá. Agora mostra que o que eu te ensinei, você sabe viver. E a primeira coisa que a gente faz, quando a gente se liberta do jugo da religião, é perseguir a religião. Fazer o contrário, fazer a mesma coisa que eles fazem. Porque havia intolerância religiosa e nós caímos num quadro de intolerância contra a religião. E, lamentavelmente, esse período da Revolução Francesa ele ainda não acabou, tá? Experimente ir numa escola de nível superior, falar sobre a existência de Deus. Sim. Veja como a academia, ela rejeita tudo aquilo que é espiritual. Existe sim um viés ateísta nas pesquisas da academia. A academia deveria ser neutra. Cadê a pesquisa? É essa aqui? Vamos analisar. Com isenção. Porque ciência se faz com verdade, não se faz com ideia preconcebida. Imagina um pesquisador que já sai de cara com uma ideia preconcebida. Não, isso aqui não pode, que vai colidir com a minha verdade. Não pode. Eu estou pesquisando sobre biologia, eu tenho que estar aberto. Sim. O que deu é, meu querido, o que deu é. Se eu for estudar qualquer fenômeno de física, química, biologia, história, não posso ter ideia preconcebida. Senão vai ter problema. É uma ciência torta, enviesada. E, infelizmente, né, falo isso com tristeza, a academia hoje ela tem um viés materialista. E assim, esse viés materialista é porque ela tem medo da religião. Que ela sabe o que a religião faz. Porque a religião já oprimiu, já matou cientistas, já matou filósofos, já amordaçou o conhecimento científico por mais de 1.400 anos. Então a gente tem medo, né? Esse é o primeiro sinal, tá? Falei que são 7. Esse é o primeiro, mas pode falar. Diga, Luiz. Pode contar, pode continuar, que eu vou te fazer uma outra pergunta em cima disso aqui. Mas pode continuar. Não, pode falar. Nós estamos, o Fabiano fez uma pergunta, né, do início. Eu estou querendo fazer uma pergunta do fim. Do fim? Do fim da transição. Quando que ela vai acabar? É lá. Livro dos Médiuns, para pegar lá. Ó. Tá vendo? Traz tudo de uma vez, Fabiano. Não. Livro dos Médiuns. Nós vamos ver aqui daquele jeito. Tem Livro dos Médiuns? Tem. Tem todos. Então abra aí, Livro dos Abre. Médiuns. A gente tem uns livrinhos lá dentro, esses aqui. Aí neste livro tem a data de quando vai acabar a transição. Tem a data aí dentro. Tá bom, tá? Ele já tinha trazido, não sabemos. Bom, já sabemos que ela começou aproximadamente 100 anos 100 anos lá. antes da publicação da Gênese, que vai bater com a Revolução Francesa. Procura aí o item 267. 267. Ele tem vários parágrafos, é o parágrafo 8º. 267, é mais para frente. Isso, por aí. Esse aqui daqui das letras grandonas, esse aqui é uma beleza. Vê lá. Esse aí eu leio até sem óculos. Esse é uma beleza. 267 aí tem vários parágrafos, é o parágrafo 8º. Tá.
Deixa eu disparar. 274. Esse aqui, então. Vamos ver aí. 268. Parágrafo 8º do 267. 267, oitavo. 265, 267, oitavo. Achei, gente. Achou? Deixa eu ver. É esse mesmo, pode Esse? ler. É esse aí. Então, parágrafo. Atenção para a data. Vai dar Atenção. data, mês, vai dar dia, mês e ano. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convenha. Nunca, porém, determinam datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Ok. Não tem data. E todo mundo que marca a data mistifica. Porque depende do livre-arbítrio humano. Existe uma programação, mas o livre-arbítrio humano pode aproximar ou retardar essa data. Existe aqui uma faixa de tempo em que ela pode se dar. Se nós colaborarmos, ela virá mais cedo. Tá me parecendo que nós não É Não exatamente. está tão cedo, É né? dentro daquela questão lá não atrás. estamos colaborando, não. Para a gente trabalhar o orgulho, a vaidade, egoísmo, etc. Eu não Quando- vejo, eu sou sendo sincero com vocês, É? eu não vejo movimentações da humanidade para tentar resolver isso. Sim. Então, assim, Enquanto nós estivermos nesse estágio aqui, o trem tá feio. não tem data. É difícil. E é uma coisa que eu posso, é só eu querer que eu faço, gente. Livre-arbítrio. Então, tá na mão da criatura humana. Depende de nós, né? É, exatamente. Nós é que estamos promovendo esse processo de retardo. Por que desse será, né, Jorge, que a gente vê assim, as pessoas não quererem, né? Não é louco Não é isso? louco, porque, meu Deus, igual nós falamos aqui, tá tão. Já falou quantas vezes? Quantas Nossa, vezes? Quantas e quantas Meu Deus, vezes? quantas? E as pessoas não caem em si, né? Não, pegam- Não. ou não quer, ou Não quer. Será? É difícil, né? De entender. É até meio esquizofrênico, porque se você conversar com a pessoa individualmente, ela diz: não, o mundo tinha que ser um mundo melhor, por que a gente não se ama? Por que as pessoas não dão as mãos? Nós juntos. Individualmente, todo mundo é uma beleza, bota junto, todo mundo dá certo. Então, o que está acontecendo? Que Então, é um pendor que, de certa maneira, o ser humano tem em que o egoísmo e o orgulho acabam preponderando e ele empurra para trás todas as perspectivas de melhoria, né? já estamos nessa transição já há quanto tempo? Meu né? Deus, E olha há aí. quanto tempo ainda vai? E ainda Sem vem. aprender. Nos aí tropeçando toda hora em nós mesmos. Mas vamos lá. Aí, vamos, Mas nós estamos conseguindo melhorar, né, Jorge? Você acha que nós estamos avançando aí através do roteiro, né, de luz, através do Evangelho de Jesus? Você acredita que nós estamos avançando? Olha, nós temos hoje mais iniciativas no bem do que tínhamos no passado. Isso é fato. Mas a humanidade está muito difícil. Está muito difícil. já temos muitos requisitos primitivos. É, Falar em repare. requisitos primitivos, vamos lá para nossas 7 escadas de transições. que Não são é uma escada, uma é uma rampa. rampa, Não tem saltos. não tem saltos. Não. É passo a passo. Uma rampa bem tranquila. Então, qual é o primeiro sinal? O primeiro sinal, Anota aí, pessoal. Ó, vocês estão esperando. a ascensão do materialismo, a ascensão do ateísmo no pensamento humano. Nós nunca tivemos antes, nunca, Fabiano, em nenhum momento da história da humanidade o ateísmo dominou o pensamento humano. Nunca teve. Nem na pré-história. Esse é o primeiro período da Sempre humanidade, acreditamos em alguma algo coisa. maior. sempre acreditando. Quando nós ganhamos a maioridade, que diz, pronto, agora vocês já receberam tudo, agora está na mão de vocês, vou deixar vocês tocarem. Toquem aí vocês agora. Quando a gente alcançou a maioridade,
pegou a carteira de motorista e bateu o carro. Então nós, enquanto estivemos sob a tutela mais direta da espiritualidade, a religião sempre nos governou. Fez besteira, e muita, mas era muito útil. Daí que nós fizemos essa ruptura com o modelo religioso. Esse é o número 1. Então é como se fosse um pêndulo, Fabiano. Nós tínhamos uma situação em que o pêndulo foi e se tombou para cá. O materialismo puxou para cá. Nunca tivemos isso. A humanidade se virou para a descrença, para a negação do espiritual. E a espiritualidade respondeu com um movimento contrário. Na segunda metade do século XIX, nós temos várias doutrinas, não é só o espiritismo não, temos várias doutrinas que falavam da reencarnação, da imortalidade, do mundo espiritual, etc, etc. O espiritismo é mais uma dessas grandes doutrinas, né, que compõe a frente do pensamento do chamado espiritualismo moderno. Alguns chamam de movimento New Age, Sim. tanto faz. Mas é esta frente de ideias que fala de imortalidade, de reencarnação, de mundo espiritual, de conexão com o divino. Olha, eu poderia encher 2 mãos minhas de doutrinas que apareceram e que têm a proposta de se assentar sobre os princípios espíritas. Eu até comentei um pouco sobre elas no começo da nossa conversa, quando eu falei de outras doutrinas também reencarnacionistas. Então, há uma resposta do mundo espiritual a esse movimento do pêndulo. Quando o pêndulo se desloca para um extremo, negando a questão da espiritualidade, o pêndulo, então, volta para o sentido contrário, porque a resposta dos céus a todo esse mecanismo de perturbação foi a chegada do espiritismo e de tantas outras mensagens que vinham com base, o espiritismo principalmente com base científica, os próprios cientistas materialistas investigando a imortalidade da alma, fazendo experimento com médiuns dentro das universidades e preparando laudos e dizendo, não, eu comprovei, sim, o espírito se materializou, sim, eu comprovei que o objeto se mexeu de lugar, eu comprovei que o cara levitava, saía por uma janela e entrava pela outra, eu comprovo os fenômenos de materialização, e inúmeros outros fenômenos. Isso aí está tudo fartamente documentado na literatura espírita. Pegarmos uma obra chamada Afinal, Quem Somos?, de Pedro Granja, uma obra que inclusive nem é mais editada, mas a gente acha em sebo. Capítulo 14 dela chama-se Opinião dos Sábios. Tem a biografia e as pesquisas de 82 cientistas do século XIX, que investigaram o fenômeno espírita. Naquela época, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Rússia, na Alemanha. Como é que chama a obra? Afinal, vírgula, quem somos? Ponto de interrogação. Só vai achar no sebo. Como só vão achar no sebo, e aí de repente o pessoal vai querer achar. E engraçado que essa obra aí, estava no sebo. Já vou buscar. Não compre não. Ela estava bem baratinha. 10, 15 reais. Eu comprava e dava. Eu entrava nos sebos e comprava 3. E aí quando eu comentava, eu vou te dar uma cópia. Então, vou te dar uma cópia. E o preço foi subindo, foi subindo, foi subindo. Aí eu parei de doar, porque eu comecei a entrar para pegar, ela estava 350 reais. Inflacionou então. Eu inflacionei o mercado. Aí, eu mexendo na internet, eu achei uma cópia em PDF dela. Como ela não é mais publicada, não é? Se eu for processado, aí é vocês que vão ser, porque estou falando aqui no... O advogado aqui do lado, tranquilo. Tá. Resultado. Hoje a gente tem uma cópia em PDF dela, né? E essa cópia em PDF não está 100%. Ela foi feita a xerox do livro, então algumas não ficou perfeito.
E eu estou me dando o trabalho de digitá-la. E está me dando um trabalho. Digitar letra a letra, palavra por palavra. É chato, mas eu estou fazendo. Devagarinho, eu estou fazendo bem bonitinho. Toda a diagramação de um livro com as notas de rodapé. Aproveitando para algumas correções ortográficas que o texto tinha. E até a atualização da acentuação que mudou. Também estou aproveitando para fazer. Atualizado. Estou atualizando essa versão em função... Revisado e atualizado. Revisado Jorge Elahá. é o fim do mundo, né? Aí que eu vou ser preso mesmo, né? Então, ela não foi mais publicada. E ela tem lá a primeira parte, eu estou falando do capítulo 14, mas essa obra aí, os primeiros capítulos dela fala da doutrina secreta, que é a apresentação do Espiritismo, como o Kardec coloca aqui, nas doutrinas antigas. Ele vai pelos Vedas, pelo Mahabharata, pelo Bhagavad Gita, pela doutrina São todos lindos, né? dos egípcios, Histórias dos maravilhosas. gregos, mostrando, olha aqui, olha os Vedas, Como que casa. como é tudo histórias, igual, né? como é que é isso, como é que pode? E aí ele, a primeira parte da obra é o passeio pelas doutrinas antigas, mostrando a convergência desses conteúdos com o que o Espiritismo tem. Comprovando. Mostrando Sempre a mesma reencarnado. coisa. A falar de reencarnação, olha aqui o que está colocado. Então ele vai trazendo essas verdades e encaixando. Essa é a primeira parte da obra. Aí depois ele diz assim, bom, agora houve o Espiritismo. Aí o Espiritismo vem as experiências científicas. Do capítulo 14 até o 20 é só experiência científica, materializações e experiências mediúnicas vividas, um material fartíssimo, riquíssimo, que o Pedro Granja constrói nesse livro com esse material maravilhoso que ele tem. Show. Então, esse seria o 2. O 2. O 2 é a resposta da espiritualidade com a chegada desse conjunto de ensinamentos que o Espiritismo representa. Vamos para o 3? Estão anotando aí? Vamos pro 3. Número 3. Terceiro. Bom, eu disse que é um pêndulo, né? Então o pêndulo foi para um lado e a espiritualidade compensou indo para o outro. Aí o pêndulo foi de novo para cá. Ele volta. O terceiro sinal da transição planetária é um fenômeno muito complicado que aconteceu. Esse fenômeno é o seguinte: durante toda a história da humanidade, sempre existiram espíritos muito endurecidos no planeta. Sempre tivemos. Que quando encarnam na Terra, promovem grandes transformações negativas. São os senhores da guerra, são as pessoas desequilibradas no campo da sexualidade, são os grandes ambiciosos, os grandes sanguinários, sentam nos tronos de poder, estabelecem impérios terríveis de opressão. Então essas entidades, elas são muito difíceis. Muito difíceis. E elas não podem vir o tempo todo no planeta, senão elas perturbam a ordem. Então, o planeta possui um espírito que tutela o planeta como um todo, que é o governador planetário. É um espírito que governa a Terra. Nós conhecemos esse espírito governante do planeta sob o nome de Jesus. Então ele é o governador da Terra. Ele não é governador do universo, é governador da Terra. E, metaforicamente, pelo amor de Deus, não vão interpretar isso de maneira literal, ele tem um conta-gotas cheio de espírito endurecido. Então ele vai lá nesse frasquinho, ele abre, pega o conta-gota, captura um deles e vem e diz: vai lá e faz o estado. Vai, fulano. Tenta melhorar. Vamos ver se você se melhora. Mas quando ele vem, ele faz uma desgraça na Terra. Mas é uma oportunidade para ele se melhorar. Ele precisa se melhorar. Então, a gotinha vem, pam, nasce esse sujeito no planeta e ele deixa um estrago, um rastro de destruição. Aí ele desencarna, pega o sujeito, você errou de novo. Volta para cá, depois eu vou te jogar no frasco, hein? Segura aqui, fica aqui pensando. Você não vai vir aí. Agora eu vou mandar outro, hein? Aí pega, vai no frasquinho, captura outro.
pinga o outro. Esse outro vem e faz uma outra desgraça. E a Eu humanidade... conheço muita gente assim, viu, Fabiano? Deus Conheço, me viu? livre. Temos aí, né? Agora que eu tô sabendo de onde que eles estão vindo, viu? A vida do frasco. Tá vindo desse frasquinho, pequenininho. Isso o governador planetário, desde o início da civilização, vem administrando esses caras ao longo do tempo. Quando chega no período da transição planetária, o que é que o governador planetário faz? Ele pega esse frasquinho, coloca o conta-gota lá dentro, aí tira e vira o frasco. Ele vira tudo de uma vez. Por isso que nós estamos tudo doido. Aí você pergunta, por que ele fez isso? Está cheio de tarja Bom, eu ia preta fazer aí. essa pergunta. Mas Por que essa ele- pressa toda? Porque a transição tem tempo. Por isso que a galera tá no tarja preta. É por isso que a galera tá. A galera não tá no tarja preta por causa dele. A galera tá no tarja preta por conta do 5. Eu tô no não, vamos chegar lá, 3. então. Vamos chegar na tarja preta. Então tá. Então, nesse terceiro sinal, essas entidades enlouquecidas, elas desceram sobre a Terra. Ainda não desceram todas, mas elas estão descendo uma grandes quantidades. Por isso está todo mundo doido. É que vocês são muito jovens, vocês não sabem, mas o mundo não era assim, não. O mundo era diferente no passado. Obrigado pelo jovem. O mundo era diferente. E Era diferente, as pessoas eram diferentes. O bem realmente era considerado correto. o bem era mais. O bem era o certo. Era o certo. Agora o bem é o errado. Onde que tá, né? O bem é o errado. Era enaltecido, né? Hoje é É. perseguido. Hoje o bem é perseguido. Existia a honra, né? Toque aqui, tá Exato. feito, pá. Rui Barbosa não diz de tanto ver agigantar-se a honra, o poder nas mãos dos maus, o homem chega a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. E o 4? Então, esse período aqui é um período de chegada dessas entidades. Isso está no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos 3 e 7. Lá diz assim: e convém que no final dos tempos Satanás seja solto por um pouco de tempo. Então essas entidades vêm, por que que elas vêm? Para dar a essas entidades a chance de mudar. Eu preciso dar a chance para que elas se transformem. A janela da transição planetária, ela é razoavelmente estreita, de alguns séculos. Então não dá para eu dizer assim, vem um, agora vem outro. Não, manda logo. Já não está maduro? Essa humanidade já não recebeu todas as informações, já não sabe tudo. Não pode reclamar de que não foi avisado. Então agora manda a galera para saber se vocês realmente estão É. aptos. Esse é o terceiro. Aí vem o quarto. A galera já tá aí. Vamos ver o que é o quarto. Bom, o pêndulo foi para lá Voltou e pra veio o cá. ateísmo. O pêndulo veio para cá, veio o espiritualismo moderno. O pêndulo foi para lá e soltaram as entidades endurecidas. O pêndulo vem para cá, com a encarnação dos bons. Nós tivemos e estamos tendo, vejam que isso aqui não são, eu falei, etapas sequenciais, né? Mas nós tivemos e estamos tendo e continuaremos tendo a chegada dos bons. Tem sim. Então nós estamos nesse nível aí agora. Não estou dizendo que nós estamos tudo junto. Não tem É tudo junto e misturado. Tá acontecendo. Né? Ao mesmo tempo que chega essa galera louca, também chegam os bons, eles também estão vindo. A notícia ruim que eu tenho para dar é que os maus são mais numerosos que os bons. Porque se vierem milhões de espíritos bons, eles farão o trabalho por nós. Eles não podem vir aos bilhões. Eles podem vir aos milhares, às centenas. Mas não podem vir aos bilhões. Um Gandhi libertou a Ô, Índia. Jorge, dentro do que você está falando aí, por isso que você acha importante o nosso trabalho, ou seja, o trabalho de consciência, de divulgação da doutrina, para que se fortaleça essa minoria. Sim, de essa luz. minoria precisa ter vista. Porque senão a gente vai perder essa galera. Eles vão Exatamente. chegar e a sociedade vai sufocar. Porque se ele chega e a família é desestruturada, ele não desabrocha. Se ele chega e cai num ambiente acadêmico materialista, ele não desabrocha.
Que embora ele seja uma alma propensa ao bem, ele não é perfeito, ele pode cair. Sim. Então nós temos que enxergar esses indivíduos para dar visibilidade a eles. Senão eles encarnam na Terra e ficam apenas como filósofos. Fica só O sem mundo. expressão. Não tem. Nós temos que fazer alguma coisa para que quando eles sejam encontrados, a gente diga para eles. A gente assim, Tamo junto. vai na caravana da Fraternidade Sem Fronteira. Vai visitar a África. Vai sentir um pouco dessa experiência. Vem participar do nosso trabalho assistencial. Engaja na Igreja Católica, dá uma força para o padre, sabe? Participa do culto do pastor. Seja junto, né? Tá junto com ele, faz alguma coisa. Não, mas eu sou materialista. Te engaja na ONG, vai na ONG que cuida de cachorro, cuida de gato, que cuida do meio ambiente. Faz alguma coisa. Aumenta a sua vibração para Exato. continuar bem aqui. Exato. Então, o quarto sinal da transição é a chegada dos bons. E nós temos tido realmente a chegada de muita gente boa. Muita gente boa. Muita gente boa. Tem muita gente ruim. E tem muita mesmo. E tem muitos bons que ainda não nos reconhecemos ainda. E tá por aí. Né? Né? A gente precisa se achar. Precisa se achar. Então, as religiões são os elementos catalisadores dos bons. Para isso que as religiões servem. Para que as pessoas que tenham ideais altruístas se enxerguem. E a gente diga, eu concordo com você, vamos fazer junto. E aí a gente constrói as coisas, porque existe em nós um certo pendor para o bem. Mas se as religiões estiverem totalmente materializadas, elas não cumprirão esse papel e esses ficarão perdidos na terra, não encontrarão a porta de encontrar os seus iguais. Estou sendo claro do que eu quero dizer? Claro, perfeito. Perfeito. O 5. O 5. O 5 é o tarja preta. 5 é o tarja preta. Ó, o pêndulo foi para cá e veio o ateísmo. Foi para lá, veio o espiritualismo. Foi para lá, vieram os maus. Foi para cá, vieram os bons. O quinto E aí? O quinto é o seguinte. Foi pro outro lado. Foi para lá de novo. O quinto é o seguinte, olha. A chegada do materialismo é ruim. A chegada dos maus também é ruim. Agora imagina o que é a chegada dos maus numa sociedade materialista. Porque se os maus chegassem em uma sociedade espiritualizada, eles fariam um pouco estrago. Quando esses caras chegaram aqui e encontraram a sociedade desorganizada como está, eles encontraram o espaço perfeito para enlouquecer o mundo. Encontraram a Disney. É a Disney deles. A Disney deles. Então, o que nós temos hoje? Uma sociedade completamente perturbada, porque o ateísmo abriu as portas e os endurecidos destruíram o psiquismo Fizeram humano. a festa. Nunca tivemos tanta taxa de suicídio. A Obras Póstumas não está aí, né? Olha que não está. O inferno, viagem, que é escrevida, obras postas não está. Obras Póstumas não está. Meu Deus. Nós da obras postas. Vou tentar pegar. Pega lá para nós. Pega. Nós temos ela ali. Vamos lá. Podemos continuar. Nós dois aqui. Vamos continuar nós. Então, esse período agora é um período horrível da humanidade. Nós nunca tivemos tanto problema como nós temos tido nesse período nosso agora, que é o período em que somou o ateísmo com os endurecidos. Muita gente está descobrindo que é doida em termos de conduta com isso. Por exemplo, o cara sozinho não teria coragem de fazer certas coisas. Não, sozinho não tem coragem. Mas estimulado por outro, ele faz. Eu vou dar um exemplo. Baile funk. Sim. Baile funk. Quem criou o baile funk não foi um jovem. Não foi um adolescente. Foi um adulto.
Mas quem está se perdendo? São os jovens. Jovens. E o que é pior, o cara vai e volta para ir de novo. Compreende? Então, essa perturbação que está acontecendo, ela está servindo para descobrir quem é bom. Nossa. Só os lobos caem nas armadilhas feitas para os lobos. Por isso que o mundo tá, igual você está falando, tá cheio de situações que antes não tinha. Por quê? Porque esses sujeitos Perturbando os outros. criam umas ideologias e o materialismo favorece com que elas se propaguem. Porque se tivesse religião, eles não se perderiam. Mas se tivesse o ateísmo e os loucos não estivessem aqui, eles também não se perderiam. Enquanto o Luiz pega lá com obras póstumas lá, eu vi, uma vez eu estava conversando com um jovem, Sim. e nós estávamos falando sobre isso, porque hoje eu vejo que a maioria do jovem não tem uma identificação religiosa. Não. Não se identifica com nada. Não se identifica, não se encaixa em lugar nenhum. Oh, meu Deus, Estão todos inadaptados, né? todos inadaptados. Ele não se adapta a nada. Senão aqui é muito chato, aqui também não é bom, ali também não é bom. Mas não é a religião que é problema, porque na escola ele também não se adapta. São Ele também as não se pessoas adapta na sociedade. São as pessoas do ITC. É. Ele não se adapta, Show? ele não se adapta nos grupos sociais. Maravilha. Ó, obras póstumas é uma obra ruim porque ela não tem capítulo, sabe? Aqui vai ser na página 321 nessa edição. Pega aí. Página 321. 321. Ah, mas eu tenho que achar o parágrafo para você, porque Tá, vou abrir na 321. Que memória é essa, hein? é a página- essa, Pois é, essa, agora edi- Tá boa, hein? essa edição é 321. Deixa eu pegar aqui o parágrafo para você. Vou É falar. o 21º parágrafo. Uhum. Pega aqui, ó, na página 325, o segundo parágrafo. Lê o segundo parágrafo. Ele está falando exatamente dessa convulsão do quinto período, do quinto sinal. Leia para nós. Olha só, em obras póstumas. E, como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas. Stop. Está aumentando o suicídio? Muito. Continue. Até entre as crianças. Não está aumentando entre as crianças? Isso não existia em 1866, tá? Só. Continue. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens. Ok. Hoje, nós não estamos com adoecimento. Meu Deus, loucura. Quantos diagnósticos, né, psicóticos, Neuróticos, transtorno e toda a ordem. transtornos toda a ordem. Agora lê o último. Que antes mesmo de morrerem, estarão riscados dos números dos vivos, mortos-vivos. O que é isso? Antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. O que é isso? São pessoas que estão vivas, mas mortas E o que seria na prática? na prática. Sem Deus, sem Não, uma hipótese. hipótese. O que seria? Está vivo, Ignorância, né? está morto, está vivo, mas não pode ser contado como. Não morreu, mas não pode ser contado como vivo. Quem seria? Os loucos. Os loucos. Está esquentando. Está esquentando? Quem seriam? Esse cara está escrevendo isso em 1866. Esquentando. O Vamos lá. que é ele vê pessoas que não estão mortas, mas ele não pode considerá-las como vivas. Quem são eles? Olha só. São zumbis. São zumbis. Quem são os zumbis da atualidade? Os drogados. Se ele tivesse visto uma Cracolândia, como é que ele escreveria? Como é que ele descreveria uma Cracolândia? Seria os... Antes de encontrarem a morte, estarão riscados do número dos vivos.
Então aqui é a droga, é a depressão profunda, é o vício do jogo, é o vício da prostituição, em que as pessoas estão enlouquecidas nas suas diversas práticas, perdidas. Mas, Jorge, me permite fazer uma pergunta. Dentro dessa estatística aí, né, do suicídio, Sim. lá na África, Malawi, o suicídio lá é perto de zero e o sofrimento lá, Tem fé lá? muita fé. Então, Respondi. nós perdemos Mas a eu fé. posso falar, Muita porque fé e ele saiu, gratidão. Ele foi buscar o livro, nós tínhamos falado sobre isso. Nós Ele- perdemos falar a fé, sobre nós perdemos a fé. Quando houve a ruptura da fé, porque assim, se não tem Deus, não tem regra. Então eu posso me drogar? Posso. Posso me prostituir? Posso. Posso me matar? Posso. Posso abortar? Posso. Não tem regra, tudo da cara. lei. Não tem regra. Sem Deus não tem regra. Então é importante que a gente negue a existência de Deus para que ninguém sinta a culpa daquilo que faz. Só que existe um mecanismo dentro da criatura humana que nós não podemos fugir, que é o sentimento que vive no nosso inconsciente. O cara pratica um ato hoje, mas a consciência dele não deixa ele em paz, ele adoece. Sim. Ele acha, não, eu vou me prostituir, não estou sentindo nada não. Mas o peso da consciência não deixa criado. Nós fomos criados para Ele tá se amar. corroendo. Aí ele se destrói. É. Aí ele entra em depressão, ele entra em ansiedade, ele tem conflitos. De onde vem isso? Do nosso desalinhamento dessa questão, né? O nosso pessoal que está nos assistindo está doido para ouvir outro podcast, mas não deixa eu liberar a eles para a gente poderem seguir. Eu quero só falar de uma coisa muito importante aqui nesse período Tarja preta. da tarja preta. Nós estamos profundamente doentes. E as entidades que estão entre nós estão aqui revelando quem é joio e quem é trigo. Porque só os lobos, eu falei quando você saiu, só os lobos caem nas armadilhas feitas para lobos. Se essas armadilhas que estão sendo montadas, a gente está caindo nelas, é porque existe algo em nós. Eu estou descobrindo quem sou eu. Então, esse negócio, na verdade, é para chacoalhar a roseira. Então, tá todo mundo aqui, não, eu sou bonzinho. Não, eu sou bom, eu faço bem. Então, chacoalha a roseira. Vamos ver quem é que se mantém. Quem se mantiver é porque é bom. É como se, de repente, nós tivéssemos dentro da nossa sociedade algumas portas que estavam abertas na nossa conduta. E tinha diversas portas aqui que estavam todas fechadas. Então a sociedade entrava e saía por essas portas. Vou perguntar para você, quando você era criança, você algum dia se questionou sobre a possibilidade de não ir para a aula? Disse, mamãe, hoje eu não quero ir para a aula. Alguma vez você disse para sua mãe? Não, nunca falei isso. Nunca passou pela sua cabeça? Não. Pra ser sincero, não. Não, nunca passou. Não. Era totalmente. Não vou perguntar para você que você é de outra geração. Mas Pergunta não. a gente não tinha que ir para aula, o que é que tinha que fazer? Tinha que ir para aula. Ir pra aula. No frio, no calor, doente. Aí o dedo, arrancava o dedo, aí ia com um sapato e uma chinela do outro Você ia pé. pra aula. Amarrada lá. Mas ia. Ia. Não existia essa hipótese. Não. Mamãe, não quero ir para aula hoje. Não. Zero. Zero. E não é que existisse assim, se você não for, você vai apanhar e vou te bater. Não, não precisasse não. Não. Essa ideia não passava pela Não. cabeça. Não existia esse pensamento. Então nós tínhamos poucas portas abertas. Com a transição planetária, abriu tudo. Todas as portas estão abertas hoje. Você quer ir para a aula? Não quero. Pronto, não tem problema. Tem essa porta, está aberta. Aí você quer isso ou você quer aquilo? Não, eu quero isso aqui, beleza. Todas as alternativas estão abertas. Liberou geral. Então eu vou saber por onde você passa. Então é aí que está a transição. Eu vou abrir todas as portas e vou dizer escolhe a sua porta. por onde você passa. Aí eu vou saber se você é bom ou não. E aí nós temos o sexto sinal. O sexto sinal. Qual é o sexto sinal? O quinto foi para cá, o sexto é para o outro lado. É o período do testemunho. Tão importante. Que não necessariamente é nesta encarnação. O testemunho significa que nós temos que dar uma resposta a esse império das imperfeições que está acontecendo aqui.
Não se fala que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Não é que o Brasil vai ter a melhor economia do planeta, vai ter o melhor governo, a melhor democracia. Isso não é verdade. Porque o Império Romano não era democrático e tinha cristianismo. A Índia nunca foi democrática e as revelações hindus vieram num período em que os pachás, os marajás, os rajás faziam sua opressão sobre o povo, os príncipes. Então não é a política dos homens que determina se a gente é ou não uma nação. É o fato de sermos uma escola espiritual. Agora analise. Tudo bem, todo mundo sabe que Deus é brasileiro. Tudo bem, Deus é brasileiro, mas o governador planetário não é brasileiro. O governador é planetário. E por que que o governador planetário botou toda a literatura em português? Porque aqui é uma escola espiritual. Nós estamos, na verdade, sendo instruídos para uma grande tarefa de testemunho no planeta. Então, que está por vir. Já está acontecendo. Porque, veja, se o Brasil é o coração do mundo, o Brasil é o coração, então, se o Brasil é o coração, o mundo é o corpo. Nós vamos pulsar do corpo. O coração pulsa e joga o sangue. Para qual parte do corpo o coração joga o sangue? Para onde ela está precisando mais. E vai para todas as células. Vai para todo lugar. O coração alimentará com oxigênio todas as células do corpo. Nós somos as hemácias. Hoje nós estamos no coração. Mas as hemácias não moram no coração. Chega uma hora que o coração vai fazer, ó, pam. Nós viemos aqui pegar o oxigênio do amor. Estamos todos nós recebendo esse oxigênio. Aí vai fazer, pam. Nós vamos voltar para o lugar de onde nós viemos, porque a gente só está aqui há 500 anos. De onde a gente veio? Pelo amor de Deus. De algum lugar nós viemos, certamente de onde vieram as nossas famílias, porque a gente renasce dentro delas, né? Então nós vamos voltar para esses lugares. Não necessariamente para pregar espiritismo, mas para falar do bem. Então eu posso nascer muçulmano, católico, posso nascer espírita, tudo bem? Posso nascer ateu, posso nascer como educador, como político, como filósofo, como artista, mas banhado pelo pensamento do bem. Porque o que importa é isso. Então, este período sexto, ele já está É começando. um legado, né? É. O grande legado. Estou fazendo um investimento em você. Sim. Estou fazendo um investimento em você. E vou cobrar o investimento que está sendo feito. Nesta encarnação, que você vai estar fazendo o aquecimento. Isso aqui é só um treino, porque falar de espiritismo no Brasil é fácil demais. Mas você vai renascer não sei aonde aí, Para testemunhar. testemunhar. Porque o sermão profético diz assim: e este evangelho será pregado em toda parte do mundo, então virá o fim. Só isso era. Só isso será o fim. Aí, meu amigo, nós temos que fazer isso acontecer. E temos um grande desafio. E existe o sétimo dos sinais. Pêndulo? Ou aí não tem pêndulo? O pêndulo foi para cá no 5, veio para cá no 6, e o 7 ele para no meio. O sétimo é a migração planetária. O que é a migração? A retirada dos endurecidos. Gênesis capítulo 27, primeiro parágrafo. Capítulo 18, item 27. Capítulo 18, item 27, primeiro parágrafo. Geração nova. Ainda não. Sim, da geração nova, o primeiro parágrafo. Não queria que pegasse tudo. Lê aí só o primeiro parágrafo do item 27, que isso termina a nossa conversa de hoje. Vamos lá. Item 27. Primeiro parágrafo só apenas. Geração nova, né? Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons. Ok. Então, como que a Terra vai mudar? A Terra não vai mudar nunca. Vai porque a qualidade dos espíritos vai mudar. Continue. Encarnados e desencarnados. Ok. E somente ao bem se dediquem.
Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem. Ok, então quem vai migrar do planeta? Os maus que não são tocados pelo bem. Não é o nosso caso. Nós somos maus tocados pelo bem, porque a gente ainda tem. Nós estamos nos esforçando, né? O mal não tocado pelo bem é o cara que diz, eu fiz, Me arrependo. faço de novo. Não estou nem aí para você. Esse migra. Ficou claro? Sim. Continue. Os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque, senão, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Viu? Por isso que eles têm que ir embora. Por isso que eles têm que ir embora. Mas olha quantas chances sendo dado. Tem um pedacinho final. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, Mundos inferiores. outros em raças terrestres ainda atrasadas, Para fazer. equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Então, esta é a missão que nos está reservada. A gente sai da Terra, sai da sociedade que estamos aqui e vamos para outras coletividades mais difíceis para tentar fazê-las avançar. Então, nós não teremos migração planetária. Nós teremos migração intraplanetária. Ou seja, a gente vai migrar de uma só Migrações mais primitivas. para as posições Atrasadas. mais atrasadas do planeta. Ô Jorge, dentro desse item 7, geração nova, muito se especula sobre a denominação desses espíritos da geração nova. E fala-se muito em Dá criança outro podcast, hein? índigo. Não, eu não quero. Só para poder realmente deixar claro aqui, né? O que você tem a dizer sobre a denominação? A denominação talvez pouco importe, né? Mas a ideia principal é essa, né? As crianças índigo foram muito faladas na década de 90. É. Depois esse próprio nome caiu em desuso, nem se fala mais disso. Mas Vieram outras denominações, né? no item 30, a gente está lendo o 27, o item 30 vai falar delas. E o item 30 vai dizer que elas, a cada espírito que renascer do planeta, ao invés de ser um espírito propenso ao mal, nascerá um espírito propenso ao bem. Então são crianças que trarão um certo pendor O pessoal vem em casa do... para o bem. E isso tá claro hoje, né? Toda A hora gente percebe. percebe. Percebe crianças. Meu querido, nosso tempo está indo embora e a gente sabe que você tem um compromisso importante hoje. Mas antes da gente finalizar, Fabiano, Sim. nós temos aqui 2 livros que o Jorge trabalhou com muito carinho. Eu queria que você fizesse um spoiler de cada um, por favor. E eles estarão disponibilizados na palestra, mas quem for ver esse podcast depois, poderão comprar no site. Qual é o site? No Amazon tem. Na Amazon, tá. A gente deixa aqui na descrição. Por gentileza, spoiler do Parábolas do Amor. Bem, o Parábolas do Amor eu escrevi com minha esposa. Ele é uma análise não só de parábolas, mas do judaísmo. Eu sou de família judia, né? Então, eu trago vários componentes da cabala, do conhecimento judaico, do entendimento das coisas, para depois interpretar as parábolas. E aqui tem várias parábolas do Novo Testamento interpretadas por essa ótica, né? Pela ótica não só judaica, mas a ótica espírita. Também é um livro que pode ser usado inclusive no Evangelho do Lar. É um livro que tem como proposta ser uma leitura doce das parábolas com as interpretações dessas questões. E o Vida e Afetividade. O que você pode falar aí de spoiler também dessa obra? Isso é uma outra proposta totalmente diferente. Essa obra eu escrevo com a Adriane Bacarin. É uma obra que é como se fosse um manual de sexualidade. Então aqui nós falamos sobre energia sexual, carga erótica, canalização de energia sexual, cárceres afetivos,
promiscuidade, prostituição, homossexualidade. Então, as 6 leis da afetividade. Então, nós temos aqui um material muito rico de balizamento em termos de orientação para, principalmente, jovens. Eu diria que isso aqui seria, na verdade, um manual de sexualidade, mas ele faz parte de uma quadrilogia. Esse aqui é o Vida e Afetividade. No início do ano que vem estamos lançando Vida e Casamento, que é o Vida e Afetividade sou eu diante de mim mesmo. Esse é o primeiro, então. Esse é o primeiro. Tá. Vida e Afetividade sou eu diante de mim mesmo. Vida e Casamento sou eu diante do meu parceiro, do cônjuge. Então, uma série de discussões sobre planejamento, tipos de casamento, separação. Já tá saindo. Nós estamos escrevendo, eu e a Adriane estamos escrevendo. A Adriane Bacarim é uma psicóloga que trabalha muito a série de Joana de Ângeles e é quem dá um contributo muito bom dentro da obra. O terceiro volume será Vida e Filhos. A discussão sobre filhos. E o último é Vida e Família, que vai abordar sogro, sogra, idoso e todas as coisas que Então nós já vamos fechar aqui o seguinte. Nós vamos fechar depois uns podcasts com você, pode ser online, sobre essas obras. O que você acha? Pode ser. Bora? Pode ser. Pode ser. Vamos divulgar isso aí. É bom que você tem. Não é? Saiu, ó, vamos fazer. Bom, nós estamos chegando aqui, o meu querido Jorge, ao final do nosso episódio, riquíssimo de informações e trazido por você dentro de uma simpatia muito bacana. Nos mostrou aqui, eu, pessoalmente, né, uma pessoa amável, não só conhecedora profunda do Evangelho segundo o Espiritismo, de toda a doutrina espírita, mas assim, a forma amável, carinhosa, como você conduz. A gente perde o horário aqui com você, se deixar, e perde a palestra mais à noite. Fabiano, muito obrigado, cara, por você ter feito o convite para o Jorge. Realmente, obrigado mesmo, cara, por você teve uma sensibilidade Agradecer ao Jorge. enorme. Não, mas é sobre a sua sensibilidade do convite, que você foi muito sensível a esse convite, viu? Obrigado. Vamos ver se a gente consegue novamente uma outra oportunidade, né, Jorge? Vamos ver. Estarei amanhã com ele novamente, viu, gente? Amanhã nós estaremos juntos em Divinópolis, né? Que você vai estar, então Se Deus permitir. vamos lá. Tô achando que eu vou. Vamos lá. Jorge, mais uma vez, meu irmão querido, obrigado, gratidão eterna de ter aceitado o convite, de estar levando essa mensagem aos nossos inscritos, que eles possam ter aprendido hoje com você aqui sobre essa questão da transição planetária, que é tão importante, né? Porque depende de nós nos mudarmos, a forma de pensar, a forma de agir, para ajudar aí nessa transição tão importante que nós estamos passando por ela agora. Pois não. Termine. Eu ia falar assim, deixo as minhas palavras agora com você, para você fazer suas Considerações finais. Eu queria deixar só um raciocínio para nós como consideração final. Vamos lá. Depois de tudo isso que a gente conversou, o que a gente percebe? Que a transição planetária não é planetária, é minha. Sim. Então não me importa se o outro mudou, mude você. Porque é na mudança individual de cada um que nós vamos alcançar a condição de transformação do planeta. Então, numa massa de pessoas, eu posso ter pessoas em regeneração, pessoas em transição, pessoas ainda em provas e expiações. Depende muito da leitura de mundo que a pessoa tem. Então, não esperemos pelo outro para mudar. Façamos a nossa parte. Amemos, nos transformemos e aproveitemos ao máximo todas as oportunidades que a vida nos oferece, principalmente em família, que é o lugar ideal para que a gente desabroche as nossas virtudes. Jorge, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. E a gente lembra a todo mundo que nos segue aí que o nosso trabalho aqui no Despertar Podcast tem apenas, não tem nem 6 meses, né, Fabiano? E já contamos aqui com a presença ilustre do Jorge Elahá, uma pessoa dedicada a iluminar almas por aí, né? E a gente fica muito feliz, né? Porque é um canal novo, é um trabalho novo,
que a gente está fazendo. A gente fica realmente agradecido pela honra da sua presença aqui no Despertar Podcast. Pô, eu agradeço muito. Pessoal, então se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, dá um joinha aí, compartilhe para mais pessoas para ir conhecendo essa preciosidade aqui do Jorge Elahá. E se você já conhece, comenta aqui. Deixe nos comentários se você já conhecia o Jorge Elahá e se você gostou aqui do nosso episódio. Vamos lá, meu amigo. Despertar Podcast vai ficando por aqui e até uma próxima oportunidade. Grande abraço, querido. Prazer conhecê-lo, viu? Prazer grande. Abraço, Jorge. Obrigado. E até o próximo Despertar Podcast.